Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar as questões de filosofia e sociologia do Enseja. A primeira parte apresenta um conteúdo amplo que abrange os conceitos básicos de filosofia, abordando os principais tópicos e filósofos. A segunda parte é composta com os tópicos fundamentais da sociologia. Na aula de hoje, você irá aprender o que é ética e os conceitos dos principais filósofos sobre este assunto. Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à 7ª aula do curso preparatório de Filosofia e Sociologia. Na aula passada, você estudou a segunda parte do módulo sobre filosofia política, onde foram estudadas as teorias políticas modernas e contemporâneas. Aprendeu que durante a modernidade, os teóricos políticos ocuparam-se em entender quais eram as origens do homem em seu estado de sociedade. Sobre os estudos da Idade Contemporânea, você compreendeu que é neste período que a economia ganha força como base da formulação dos sistemas políticos. Nesta aula, vamos compreender como a filosofia entende a ética. Vamos começar? Ética é o campo da filosofia que se ocupa em estudar a relação entre vontade e razão, entre o agir e a consciência, entre dever e obrigação, entre liberdade e responsabilidade. Trata-se do exercício do pensamento crítico e reflexivo sobre os valores e costumes referentes a uma sociedade. Podemos afirmar que a ética é uma investigação geral sobre aquilo que é bom, correto e justo. A ética surge do objetivo de se questionar quais são as referências para as atitudes que o homem toma nas situações que lhe são colocadas. Por isso, as questões éticas estão presentes em todas as sociedades, já que em todas estão presentes questionamentos sobre os modos corretos de agir. A palavra ética tem sua origem no grego, que tem seu sentido ligado ao modo de ser firmado por uma sociedade para formalizar a conduta de seus membros. Analisando a origem do termo grego, podemos encontrar dois significados. O primeiro significado pode ser traduzido como costume, já o segundo está relacionado com a propriedade de caráter. De certa forma, nossa concepção sobre o que é ética se encontra na junção destes dois significados. Outro termo constantemente ligado à ética é a moral. Para compreender qual a relação desses dois conceitos, fique atento nas próximas páginas. No sentido etimológico, ou seja, da origem da palavra, ética e moral são sinônimos, pois seus significados são comuns. Moral deriva de um termo em latim, enquanto ética deriva de um termo grego, porém ambos apresentam o mesmo significado. Tanto ética quanto moral referem-se à ação de escolher um comportamento, de decidir valores, de saber diferenciar o certo e o errado, o justo do injusto. Apesar de apresentarem o mesmo significado original, ética e moral possuem diferenças quanto à sua abrangência e emprego. A ética é abrangente e refere-se aos valores e princípios que regulamentam a vida em sociedade. Para o estabelecimento da ética, recorre-se a ideias de respeito e reciprocidade de valores sociais abrangentes. Já a moral pode ser compreendida como algo particular, imposta, referente ao conjunto de regras e normas vigentes em determinada sociedade. Para o estabelecimento da moral, recorre-se à ideia de controle e punição. Para que a vida em sociedade seja estabelecida de forma correta, primeiro recorre-se à ética. Porém, quando esta não é suficiente, recorre-se então à moral. Vamos compreender melhor com a situação a seguir. Imagine a seguinte situação. Em uma estrada, o limite de velocidade é de 100 km por hora. Qual a razão deste limite não ser ultrapassado? Analisando a questão do ponto de vista ético, é possível afirmar que o descumprimento desta norma poderia colocar em risco a vida do condutor e dos outros motoristas.
Dessa forma, recorre-se a valores como o respeito ao próximo e a reciprocidade, ou seja, você não colocaria a vida do outro em risco para que ele faça o mesmo. Agora, analisando a mesma situação do ponto de vista moral, o condutor se mantém dentro do limite de velocidade para que não seja punido. Assim, o estabelecimento desta norma se dá a partir do medo que o motorista tem de ser penalizado. A moral é imposta e traz consigo uma consequência normalmente punitiva, que todos devem ter conhecimento. A ética, no entanto, não é imposta. Ela reflete sobre os valores morais, baseando-se em virtudes sobre o que é certo ou errado. Por isso, os questionamentos sobre o que é ético ou não pode alterar as noções de moralidade de uma sociedade. A ideia do que é ético e moral são frutos de construções históricas e sociais, portanto, não são conceitos fixos. Para entender melhor sobre a subjetividade da ética e da moral, vamos pensar no seguinte exemplo. Até a década de 60, nos Estados Unidos, brancos e negros não podiam dividir certos espaços públicos. Existiam, por exemplo, banheiros públicos destinados apenas a pessoas brancas, em que negros não podiam entrar. Nos dias de hoje, se pensarmos nessa situação, vemos que trata-se de uma atitude racista e preconceituosa, que deveria ser repudiada. Porém, naquela época, não era assim. Se um negro desrespeitasse estas regras, ele seria considerado imoral e sofreria com punições. A partir das lutas pela igualdade dos direitos civis, feitas pelos negros nos Estados Unidos, os valores éticos foram repensados e estas leis foram extintas. Os questionamentos éticos sobre o comportamento humano faz surgir novas condutas morais. Questionar sobre os valores éticos e as imposições morais de uma sociedade nos faz pensar se as condutas que temos são corretas. No Brasil, a cultura do jeitinho brasileiro impõe que o caminho mais simples é sempre o melhor. Porém, até que ponto este pensamento é certo? As atitudes corretas devem ser tomadas apenas quando uma atitude contrária pode acarretar consequências negativas? As questões éticas nos aparecem a cada dia, em todas as situações em que nos perguntamos qual a melhor maneira de agir. Na aula de hoje, veremos o que os principais teóricos sobre ética falaram sobre este assunto, mas antes disso, responda corretamente à questão a seguir. Os valores éticos e morais são únicos, fixos, e devem ser respeitados universalmente. Isso significa que a definição sobre o que é certo ou errado é a mesma desde o início da vida em sociedade, e não poderá ser alterada nunca. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, a afirmação exposta na página anterior é falsa, pois os valores éticos e morais são resultados de construções históricas e sociais. Agora que você já teve uma pequena base teórica sobre os conceitos de ética e moral, vamos entender o que os principais estudiosos falaram sobre o assunto. Para dar início, vamos analisar as ideias propostas pelos filósofos da antiguidade. No início da filosofia, a discussão sobre o que seria uma conduta ética tomou grande parte das obras dos teóricos. De forma geral, podemos apontar algumas referências sobre o entendimento da ética dos filósofos gregos. Os gregos acreditavam que os homens, por serem racionais, eram naturalmente levados para a felicidade e para o que era certo.
Este pensamento reflete a confiança dos filósofos gregos na racionalidade do homem. A partir disso, afirmavam que a razão deveria ser a direção principal das ações humanas, já que ela seria capaz de controlar os desejos e impulsos. Sócrates, grande filósofo da antiguidade, afirmava que quem sabe o que é certo acaba fazendo a coisa certa. Para Sócrates, ninguém faz o mal por vontade própria, mas sim por ser ignorante e não saber o que é o bem. Ou seja, guiando-se pela racionalidade, o homem conseguiria distinguir o certo do errado e assim ter boas atitudes. Outro entendimento dos filósofos gregos é a ligação entre ética e política. Eles acreditavam que não poderia haver diferença entre a conduta do homem individualmente e em sociedade. Isso significa que a vida em sociedade, que é pertinente à política, deveria ser um reflexo dos valores racionais e individuais do homem. Antes de continuarmos, fique atento à afirmação a seguir. Fica ligado, tanto para Sócrates como para Platão, a ética era algo universal, fixo, imutável, sendo que a busca por uma vida ética era natural de todo homem. Dos principais filósofos gregos da antiguidade, Aristóteles foi aquele que produziu os conceitos mais relevantes sobre ética. Em seu livro Ética a Nicômaco, Aristóteles desenvolve uma análise reflexiva sobre o que seria ética, seguindo o raciocínio mais realista, próxima ao homem real. Esta visão mais real sobre o ser humano vai de encontro com a imagem idealizada que Sócrates e Platão construíram em suas obras. Para Aristóteles, as virtudes e as boas atitudes não são espontâneas, ou mesmo naturais, porém podem ser aprendidas ao longo da vida. O início do entendimento sobre a ética de Aristóteles está na noção de felicidade proposta por ele. Para Aristóteles, todo homem tende a buscar o estado de felicidade. Esta felicidade é definida pelo filósofo como um certo estado da alma que é atingido quando o homem age de acordo com as virtudes corretas. Diferente da definição que temos hoje, vemos que a felicidade não está ligada à simples sensação de prazer, mas sim à razão, às virtudes dos atos realizados. Dessa forma, o homem poderia aprender por meio do hábito a ter boas ações e a agir corretamente, praticando as virtudes e assim buscando a felicidade. Aristóteles afirma que nenhuma virtude do homem faz parte de sua natureza, pois a natureza do homem não pode ser alterada. Por exemplo, é da natureza do homem ser mortal, e isso não pode ser alterado. O que é natural do homem é a capacidade de reconhecer as virtudes e agir de acordo com elas. As virtudes são adquiridas pelo exercício e, através do hábito, tornam o homem mais justo e bondoso. Sem a prática das virtudes, não é possível tornar-se um homem ético, o que o impede de ser feliz. Aristóteles afirma que um homem se torna justo praticando atos justos, da mesma forma que se torna bom praticando boas ações. O hábito irá determinar o comportamento de um homem, que poderá ser bom ou ruim. É preciso, portanto, praticar as virtudes morais. Como meio de atingir a virtude moral, Aristóteles afirma que o homem precisa encontrar o meio termo entre os sentidos, como expõe este esquema. Nenhum caráter poderá ser uma virtude caso deixe de ser utilizado ou se for utilizado em excesso. A coragem, se deixar de ser utilizada, torna um homem um ser covarde, e se for utilizada em excesso, torna-se temeridade, que irá colocá-lo em perigo. A virtude é, portanto,
um meio-termo entre os dois opostos, entre a carência e o excesso. Para determinar qual é o meio-termo, Aristóteles afirma que o homem deve recorrer à sua racionalidade, transformando-a em sabedoria prática. O homem, como ser racional, pode encontrar meio-termo para o equilíbrio entre os opostos, seja pelo aprendizado ou pela força do hábito. Para que o homem construa uma vida pautada nas virtudes morais, é preciso que ele saiba encontrar o equilíbrio para relacionar paixão e ação. Como dito há pouco, Aristóteles rejeita a ideia do homem como um ser naturalmente virtuoso, afirmando que o que torna um homem virtuoso é a prática de atitudes virtuosas. As ações virtuosas serão tomadas a partir da análise racional das situações em que o homem encontra o equilíbrio entre os sentidos, sem carências ou excessos. A partir de práticas virtuosas, o homem se torna virtuoso e, assim, poderá ir em busca de sua felicidade. A ideia de Aristóteles sobre a busca do equilíbrio entre os sentidos marcou os estudos sobre ética, pois indicava que as virtudes poderiam ser adquiridas. Segundo o filósofo, a excelência de conduta de um homem poderia ser obtida através da repetição de bons comportamentos, o que o levaria à felicidade. O hábito de boas atitudes desenvolve o caráter de um homem, por isso deveria ser formado desde a infância. A noção de ética e felicidade, formulada por Aristóteles, é um dos conceitos mais estudados de toda a sua obra. Antes de entendermos como a ética foi compreendida na Idade Média, responda corretamente à questão a seguir. Segundo o filósofo Aristóteles, as virtudes morais do homem encontram-se dos sentidos, evitando-se assim as carências e os excessos. A prática de atitudes virtuosas levaria à construção de um homem virtuoso. Ética, justiça, meio-termo, riqueza. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! Como vimos anteriormente, Aristóteles afirma que as virtudes do homem encontram-se no equilíbrio dos sentidos. Agora, avançando um pouco na história filosófica, vamos compreender qual a noção de ética na Idade Média. Durante o período da Idade Média, como vimos em aulas anteriores, o pensamento católico cristão passou a ser referência para a construção dos conceitos. Com o estabelecimento do cristianismo, a ideia do homem como um ser racional, capaz de distinguir o que é certo e errado, foi totalmente abandonado. O homem, de acordo com a ética cristã medieval, não seria capaz de diferenciar o que é certo ou errado sem o auxílio divino. Por conta própria, o homem não teria capacidade de compreender quais atitudes são adequadas ou não. Este pensamento permeou durante séculos o entendimento sobre a capacidade do homem em compreender o bem e do mal. A crença de que o homem é concebido a partir do pecado original construiu a ideia de um ser com impulsos em direção ao mal. A partir desse conceito, são formuladas uma série de regras de conduta, pensadas e determinadas pela Igreja, para controlar o comportamento dos fiéis. O homem possui livre arbítrio, dom concedido por Deus, que o permite escolher entre o bem e o mal. Porém, a inclinação do homem é sempre para o mal, devido à fraqueza introduzida pelo pecado. Assim, apenas com auxílio divino, o homem consegue se manter correto. Desta forma, as condutas éticas e morais se realizam apenas de acordo com as regras determinadas por Deus e reveladas pela Igreja.
Os principais filósofos cristãos medievais, Agostinho e Tomás de Aquino, formularam conceitos sobre ética, sempre mantendo as bases já determinadas. A ideia do homem como ser imperfeito, pecador, com tendência a atitudes ruins, foi construída durante todos os séculos da Idade Média e se manteve por muito tempo. Com o declínio do período medieval, filósofos modernos, principalmente aqueles pertencentes ao Iluminismo, passaram a rejeitar a concepção sobre a ética medieval. Antes de compreendermos quais foram os conceitos éticos do Iluminismo, fique atento à informação da próxima página. Fique ligado. Para as doutrinas de ética cristã formuladas na Idade Média, o homem é totalmente incapaz de distinguir sozinho o que é certo e o que é errado. O fim da Idade Média, juntamente com o declínio da Igreja Católica, abandonou a ideia do homem como ser pecador dependente da ética cristã. Com o início da modernidade, ocorre a retomada de uma concepção ética e moral, centradas na racionalidade do homem. Assim como ocorria na Grécia, o homem volta a ser o centro das atenções para a construção das concepções filosóficas. Neste sentido, o Iluminismo é a corrente filosófica que trabalha este conceito de forma mais evidente. No Iluminismo, a ética e a moral voltam a ser fundamentadas em valores humanos, racionais, deixando a religião de lado. Para o Iluminismo, a busca pela ética está presente no homem. Por isso, as condutas morais devem ser voltadas para o eu. Dentre os filósofos iluministas, Immanuel Kant foi aquele que trabalhou mais avidamente sobre os conceitos éticos e morais. Immanuel Kant foi o filósofo iluminista que desenvolveu as concepções éticas mais relevantes do movimento. Para a construção de suas teorias, Kant defende que não existe bondade na natureza do homem, que, em seu estado original, é mau, egoísta, ambicioso e destrutivo. No entanto, a racionalidade presente no homem o faz desenvolver a obrigação de agir moralmente. Kant afirmava que o valor moral das ações praticadas pelo homem dependem exclusivamente das intenções com que são praticadas. Em sua obra Crítica da Razão Prática, Kant afirma que a razão do homem deve funcionar como legisladora, elaborando normas que devem ser universais. Os fundamentos morais devem ter origem na racionalidade humana. Para o filósofo, os valores morais devem ser os mesmos para todos os homens, já que a razão está presente em todos eles. É no momento em que razão produz comportamentos e condutas que se torna prática. Quando a razão desenvolve e cria as normas de valores morais, ao mesmo tempo, cria mecanismos de impô-las. Essa imposição é o dever. O dever é a base de toda a teoria ética kantiana. No entanto, ele não é entendido como uma obrigação, mas sim uma expressão de livre arbítrio. O dever não deve ser uma imposição externa. Ao invés disso, ele deve ser uma manifestação racional. Kant afirma que apenas pode ser considerado virtuoso aquele que coloca em prática os valores morais de forma autônoma. Isso significa que a moral não deve ser imposta. Ela deve ser espontânea e partir da racionalidade do homem. Analisando as teorias kantianas sobre ética, encontramos uma dúvida. Se a moral não deve ser imposta e sim espontânea, como lidar com aqueles que ignoram as práticas corretas?
Para essa questão, Kant afirma que a conduta do homem pode ser influenciada pelos desejos, medos e paixões, e não apenas pela razão. Por isso, é preciso que os homens sejam ensinados desde cedo a controlar suas vontades e instintos, que desviam da razão, desenvolvendo a noção do dever. O dever deve funcionar como uma regra de conduta, para que sejam praticados os valores morais, e não como uma obrigação. A partir deste pensamento, temos a seguinte ação prática: o roubo não deve ser praticado, pois é errado, e não pelo medo de ser castigado. Esta conduta racional de encarar um ato, analisando-o do ponto de vista moral, Kant chama de imperativos categóricos. São os imperativos categóricos que fazem com que o cumprimento do dever seja o único pensamento a conduzir as ações humanas. Os imperativos categóricos são descritos em 3 máximas morais. No primeiro imperativo categórico, Kant afirma que o homem deve agir como se suas ações pudessem se tornar uma conduta universal. Isso significa que, ao escolher uma conduta, o homem deve analisar se esta atitude que está tomando poderia ser aplicada como uma lei universal. Pensando do ponto de vista prático, o homem não deve roubar, pois, se esta fosse uma lei universal, em que todos fossem livres para praticar o roubo, o mundo seria um caos. O segundo imperativo categórico afirma que as ações devem sempre priorizar a imparcialidade e o respeito pelas pessoas. Kant afirma que uma ação é moralmente correta quando é feita levando-se em conta o que é melhor para todos, e não apenas para si próprio. A partir desta perspectiva universal, o homem deve colocar de lado seus interesses pessoais e levar em conta o que é melhor para todos. Isso significa que a dignidade do homem está em ele realizar ações altruístas, jamais utilizando as outras pessoas com interesses. Por fim, o terceiro imperativo categórico afirma que as virtudes devem ser praticadas por livre vontade e nunca por imposição. A boa vontade dos homens em agir de maneira correta deve ser o único argumento para a prática das leis morais. Aquele que age seguindo seus deveres, respeitando as leis morais, deve fazer por espontânea vontade. Os imperativos categóricos não foram formulados para servirem como um código de leis, mas sim como uma indicação do que é necessário para cumprir o dever. Para Kant, aquele que cumpre o dever pelo dever está praticando uma ação virtuosa. Porém, aquele que cumpre o dever por obrigação ou por interesses está praticando uma ação imoral. O que irá determinar as virtudes das ações do homem serão as intenções pelas quais elas são praticadas. Porém, como compreender aqueles homens que não compreendem a razão da prática de ações virtuosas? Kant afirma que o esclarecimento é o caminho para retirar os homens de sua menoridade racional. Segundo Kant, a menoridade é a incapacidade do homem de fazer uso de sua razão e entendimento sem a orientação de outra pessoa. O filósofo explica que as regras e leis são aplicadas, pois muitos não compreendem, seja por covardia ou preguiça, qual a razão das boas condutas. Conforme o ser humano for compreendendo sua responsabilidade perante a sociedade, através do esclarecimento, não mais será necessário o uso da força. Ocorrerá então a conscientização racional do homem em relação aos deveres e direitos, libertando-se da incapacidade de usar o próprio entendimento. Kant foi um dos principais filósofos do Iluminismo e suas concepções sobre ética e condutas morais marcaram a filosofia moderna. Com ele, a necessidade da orientação divina para as práticas morais foram abandonadas. Ao invés disso, a moralidade do homem volta a ser analisada do ponto de vista racional.
A seguir, iremos conhecer um importante filósofo contemporâneo que fez grandes críticas quanto à moral racionalista do iluminismo. Mas antes disso, responda corretamente à questão a seguir. Assim como ocorria nas concepções filosóficas dos pensadores gregos clássicos, Immanuel Kant, no iluminismo, afirma que a ética e os valores morais devem ser construídos a partir da racionalidade humana. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem. Segundo o que foi estudado nesta aula, o iluminismo retoma os valores clássicos gregos, colocando o homem no centro das atenções. Agora, vamos conhecer um filósofo contemporâneo que criticou firmemente a construção racional da moralidade. Friedrich Nietzsche, genial pensador alemão, nasceu no ano de 1844 e tornou-se um dos principais filósofos do século XIX. Nascido dentro de uma família protestante, foi criado dentro das rígidas doutrinas cristãs, com a finalidade de seguir o sacerdócio. No decorrer de sua formação escolar, distanciou-se dos princípios religiosos e aprofundou seus estudos nas grandes obras filosóficas. Em sua obra, Nietzsche fez grandes críticas sobre a moral racionalista. Afirmava que atribuir à razão o poder de controlar os desejos e paixões era totalmente equivocado. A ideia de que cabe à razão o dever e o direito de intervir sobre os desejos e paixão dos homens é entendido por Nietzsche como uma forma de controle. Para ele, os instintos humanos, como os desejos e paixões, são a representação das manifestações de liberdade do homem. A moral racionalista, defendida pela tradição filosófica, impede a manifestação da liberdade do homem, criando uma doutrina repressora. Nietzsche afirma que a moral baseada na razão foi criada por homens fracos, com a intenção de reprimir os mais fortes. Para poder controlar aqueles que desejam a liberdade, os filósofos racionalistas criaram a moral racionalista, que classifica como desordem aquele que ultrapassa as regras. Assim, Nietzsche coloca em seus textos que a moral racionalista foi criada para reprimir, colocando aquilo que é natural do homem como o desejo por liberdade, como vícios. A paixão, embora seja um sentimento natural do ser humano, é encarada como culpa e suprimida pela razão. Não sabendo como lidar com aqueles que desejam viver suas paixões, os racionalistas criaram normas e regras para que esse sentimento fosse reprimido. Nietzsche propõe que normas propostas pela moral racionalista sejam ultrapassadas, criando uma existência plena em liberdade. É preciso romper com a moral dos fracos, enaltecendo os fortes, invertendo a lógica racionalista. Para o filósofo, o homem virtuoso era aquele que não fugia à luta, ao contrário do que pensavam os racionalistas. Para os racionalistas, o homem virtuoso era aquele que aceitava a submissão, seguindo as normas sem questionar. Antes de prosseguirmos com a aula de hoje, fique atento à informação da próxima página. Fique ligado. Em toda sua obra, Nietzsche construiu conceitos que rompiam com os valores de sua época, o que fez dele um dos filósofos mais relevantes de sua era. Friedrich Nietzsche marcou a filosofia contemporânea ao negar a generalidade da moral racionalista. Em toda a filosofia contemporânea, a ética centra-se no homem concreto, real, reagindo contra a ideia de normas éticas universais controladas pelo dever. Neste momento, os filósofos passam a compreender que não é possível criar normas universais, já que cada situação requer uma atitude diferente.
A moral contemporânea busca resgatar a liberdade humana, priorizando as virtudes individuais. Jean-Paul Sartre, importante filósofo francês que você conheceu em aulas anteriores, propõe algumas novas ideias para a ética contemporânea. Em toda sua obra, Sartre constrói a ideia do homem como ser livre, e assim sendo, totalmente responsável por seus atos. Para Sartre, a consciência de onde se originam as ações é livre. Esta liberdade faz surgir, então, diversas possibilidades de agir. Qualquer conduta escolhida pelo homem é válida, desde que a decisão de tomá-la seja feita por si próprio, com total liberdade. Muitas pessoas não suportam essa liberdade de agir e preferem transferir a decisão de seus atos para outras, abrindo mão de suas escolhas. Para Sartre, a liberdade é o fundamento para construir as virtudes morais. Tomando consciência de sua liberdade, o homem tem a possibilidade de encontrar si próprio e também ao outro. A liberdade existe para um, como existe para o outro. Para muitos, conviver com a liberdade plena do próximo é insuportável. É em relação a isto que Sartre constrói o famoso pensamento: o inferno são os outros. As concepções sobre liberdade formuladas por Sartre foram bastante marcantes, ao mesmo tempo que ela liberta, aprisiona. Liberta, pois coloca o homem como senhor de seu destino, sendo ele capaz de tomar suas decisões sozinho. E aprisiona, pois em um mundo que não há garantias, não saber como agir pode levar às atitudes errôneas. É com este pensamento contraditório e libertário sobre o que seriam valores éticos e condutas morais que Sartre contribui para a filosofia contemporânea. Antes de encerrarmos a aula de hoje, responda à questão a seguir. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Em sua obra, Nietzsche se opôs à moral racionalista, por ela enaltecer o desejo. A ética contemporânea propõe o retorno aos valores cristãos, defendido na Idade Média. Friedrich Nietzsche marcou a filosofia contemporânea ao negar a generalidade da moral racionalista. Jean-Paul Sartre afirma que a conduta do homem deve ser pautada na liberdade de ser quem é. Na contemporaneidade, a ética volta a ser um valor fixo, assim como era na antiguidade. Muito bem, dessa maneira, vamos encerrando mais uma aula do curso de Filosofia e Sociologia. Na aula de hoje você aprendeu sobre os conceitos de ética e moral a partir do entendimento filosófico. Iniciamos os estudos compreendendo qual a diferença entre moral e ética. Em seguida, vimos as concepções dos filósofos gregos sobre estes assuntos. Já no Iluminismo, foram estudados os conceitos da ética kantiana, com sua moral racionalista e como ela foi rebatida por Friedrich Nietzsche. Por fim, entendemos como a ética está sendo entendida na filosofia contemporânea de Sartre. A ética é um assunto complexo, com diversos ângulos para serem estudados. O homem dotado de racionalidade é capaz de compreender o que está fazendo, o que nos faz entender que a natureza humana é dotada de ética.
O que torna o homem diferente dos outros animais é a capacidade de racionalizar as situações, podendo decidir entre as alternativas possíveis. Através dessa liberdade de agir, o homem reconhece-se como ser livre. Assim, torna-se eternamente responsável por seus atos. Compreender as razões e consequências das decisões que tomamos todos os dias é o que nos torna racionais. Por isso, os valores éticos e morais devem ser discutidos diariamente, como um exercício de cidadania. Na próxima aula, veremos qual a relação entre a filosofia e a ciência. Não esqueça de estudar todo este conteúdo. Até lá!